Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Pegue a sua Bíblia e vamos continuar a nossa série Como é Deus? Estamos discutindo este assunto da soberania de Deus. E antes de lermos, vamos pausar um pouco para um momento de oração. Vamos juntos orar. Pai de amor, nos alegramos hoje nas maravilhas de Tua graça. Em Teu grande amor e grande misericórdia que Tu nos revelastes dia a dia, nós te agradecemos, Senhor, pela alegria e o privilégio de Te representar e Te servir. Nós te agradecemos pelo privilégio da adoração, algo que fazemos no dia a dia. Isto não depende da nossa frequência à igreja, em qualquer lugar. Nós te agradecemos pela igreja local e pelo seu ministério, mas nós te agradecemos em especial, porque a adoração é coisa do coração e podemos nos alegrar em nossa adoração no dia a dia. Pai, que lhe seja agradável ministrar de uma forma especial a palavra a todos que ouvem este programa. Oramos pela graça, especialmente por aqueles que estão internados nas camas de aflição, aqueles que estão sofrendo com dores e tormentos, pelos anciãos. Deus, tome conta de todos eles hoje. Mostre a Tua misericórdia, Senhor, que hoje possa ser um dia de conforto e descanso para eles. Nós agradecemos pelos jovens que nos ouvem e oramos para que hoje os cristãos sejam edificados e instruídos na Tua palavra. E qualquer que nos ouve e que ainda não seja salvo, que creia no Senhor Jesus e seja salvo neste dia. Te pedimos isso em o nome santo de Jesus. Amém. Estamos considerando o assunto da soberania de Deus. Por soberania de Deus, entendemos que Deus possui e exerce a suprema autoridade em toda a criação. Isto inclui o homem. Estamos examinando sobre a soberania de Deus, onde é testemunhada, onde podemos vê-la. Vemos que Deus está envolto em sua soberania com base de que o céu e a terra e todas as criaturas são suas por direito de criação. Deus é soberano porque Ele administra sua criação. Agora, amigos, não pensem nem por um instante que o universo não precisa de governo. Se Deus abandonasse sua criação à sua própria sorte, não teríamos garantia alguma de que a terra não seria destruída por um outro dilúvio. Não há garantia sobre isso. Se não houvesse um Deus pessoal no controle, não teríamos nada mais do que leis da natureza para dependermos, e nenhuma segurança sobre as tempestades e dilúvios que um dia poderiam destruir tanto a vida quanto o nosso planeta. Se não pudermos depender de um Deus pessoal e criador para governar o mundo, não podemos ter certeza de que a lava subterrânea, queimando debaixo da crosta terrestre, não vai convulsionar e nos consumir. Se o Deus da Bíblia não está no controle de seu universo, então não temos garantia de que um poderoso tornado não vai surgir com tamanha velocidade e violência que não possa varrer de toda a terra a vida, destruindo tudo por onde passar. Amados, estamos indefesos contra as forças dos ventos. O vento sopra onde Deus permite. Se abrirmos a Bíblia no 4º capítulo do Evangelho de Marcos, começando com o verso 35, vamos ler. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. O Senhor disse aos seus discípulos. Eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Nesta passagem, há uma demonstração de poder, a soberania e também a autoridade do nosso Senhor sobre a criação. Veja que este é o mundo. Ele criou o mundo e assim ele pode controlar os ventos e as águas. As tempestades acontecem quando e onde ele ordena com o seu propósito. Nenhuma tempestade jamais se levantou, seja uma tempestade tropical ou qualquer outro tipo de tempestade, sem que Deus esteja por trás com o seu plano e propósito em tudo isso. Mais uma vez peço que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 9,
Quero começar a ler a partir do verso 22, Êxodo 9, verso 22, onde lemos: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Há uma tremenda demonstração de soberania de Deus neste assunto de tempestades. Veja que uma tempestade atingiu o Egito, mas não atingiu Gósen, onde os filhos de Israel estavam. Apenas Deus pode controlar uma situação como esta. Veja que precisamos de Deus, caros ouvintes. Não podemos seguir adiante sem Deus, mesmo a luz e as trevas são controladas por Deus. Mais uma vez, no livro de Êxodo, desta vez no capítulo 10, começando com o verso 21, temos um comentário interessante. Lemos aqui: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Agora temos a demonstração da soberania de Deus, da autoridade e do poder de Deus. Pense em certas partes da terra que havia uma escuridão total, e em outras partes, Deus deu luz aos seus próprios filhos, os filhos de Israel. Os corpos celestiais, que são o Sol e a Lua e as estrelas, os planetas, os planetoides, meteoros e meteoritos, todos se movem segundo as ordens de Deus. Mais uma vez, livro de Êxodo, desta vez no capítulo 13, começando com o verso 20. Êxodo 13, verso 20. Lemos assim: Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora eu submeto a você todas estas variações da luz e das trevas, o vento que sopra e o controle dos corpos celestes dia e noite são evidências da autoridade, a soberania do Deus Todo-Poderoso que controla as alterações e variações dos elementos que sempre estão sob o controle de Deus. Isso é muito importante e não deve ser desprezado. Deus revela em sua palavra a importância de tudo isso. Por isso, amados, devemos ter em mente que o Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que os sustenta juntos. Uma das misericórdias de Deus é o fato de não sermos consumidos, pois suas compaixões jamais acabam. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus apresenta a sua soberania no controle que exerce sobre os seres irracionais que são as suas criaturas, os animais. Pense nisso. Deus tem até os animais sob controle. No capítulo 8 do livro de Êxodo, nos primeiros versos, lemos: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo e aos teus fornos e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Esta, sem dúvida, é uma tremenda afirmação na Bíblia. Deus controla as pequenas criaturas como os sapos. É quase inacreditável. Ainda assim, amados, isto é verdade. Este é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, no capítulo 8, começando no verso 16, disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara
e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Temos aí uma demonstração da soberania de Deus. Deus está no controle do universo. Veja, amados, que o mundo foi criado por Deus. Ele pertence a Deus que controla todas as coisas. Começando com o verso 20 de Êxodo, capítulo 8, disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Estas criaturinhas, como sapos, piolhos ou moscas, estão sob o controle de Deus. Sim, caros amigos, jamais devemos menosprezar o fato de que o soberano Deus, que nos criou e nos colocou aqui na terra, tenha todas as coisas sob o seu controle. Mais uma vez, no capítulo 10 de Êxodo, desta vez começando no verso 12, temos outra ilustração sobre suas criaturas irracionais. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Veja no verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva do campo, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Veja que Deus, mais uma vez, está no controle de suas pequenas criaturas. Como pode alguém questionar a soberania e autoridade de Deus em todo o universo? Como cristãos, devemos ter uma atitude correta com relação à soberania do Deus soberano. O que devemos fazer? Devemos nos curvar diante de Deus em santidade, como fez Isaías e Daniel. Nossa atitude deve ser de santo temor e reverência, demonstrando completa rendição e submissão. Devemos dizer a nosso abençoado Senhor: Assim mesmo, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando começo uma viagem, seja curta ou longa, em meu carro ou avião, eu entrego ao Senhor, pois creio na soberania de Deus e em minha dependência total de Deus. Tivemos o inverno passado bastante rigoroso nos Estados Unidos. Deus estava no controle. Deus é soberano sobre a neve e as tempestades. Eu estava em Miami, na Flórida, para pegar um avião para Meridian, no Mississippi, e o avião vinha de Chicago. Lá estava eu na Flórida, aproveitando o calor do sol que brilhava, cerca de 30 graus, mas meu avião não chegava nunca. Ele não chegava porque havia uma tempestade de neve em Chicago, e avião algum conseguia sair do aeroporto. Deus estava no controle. Quando cheguei a Meridian, no Mississippi, naquele dia, para ministrar a palavra de Deus, aprendi por experiência que dependemos de Deus em todas as coisas. O Deus que me criou é o mesmo Deus que controla o universo que Ele criou. Deus é soberano. Ajoelhai diante dele e submeta a sua vida a Ele. Deixe que Ele assuma o controle de sua vida. Jesus Cristo está do lado de fora da porta de muitos corações humanos, até mesmo um cristão. Ele deseja assumir o controle, mas nós não permitimos que Ele entre em nosso coração. Não viva a sua vida hoje independentemente de Deus. Você precisa de Deus. Você precisa mais do que imagina da soberania de Deus sobre sua vida. Vamos seguir em frente e considerar alguns pensamentos da Bíblia sobre a onipotência de Deus. Deus é verdadeiro? Podemos conhecê-lo de verdade? Podemos realmente depender dele? Um jovem perguntou ao seu professor como ele poderia ter certeza de que Deus existe. Um sábio professor deu a resposta. Ele disse: Você se lembra da história de Robinson Crusoe? Como ele estava assustado ao descobrir que havia mais gente na ilha além dele mesmo? E ele via essas pessoas? Não. Ele descobriu pegadas na areia e não poderiam ser dele. Ele mediu seus próprios pés pelas pegadas na areia e estava confiante de que não eram dele.
Não apenas o tamanho era diferente, mas a forma da pegada era diferente também, levando à conclusão de que apenas outro ser humano poderia ter feito aquela pegada na areia. Aquela informação foi conseguida de uma simples marca na areia. Bom, se uma pegada na areia é uma prova absoluta da existência de outro ser humano, que podemos supor ao vermos aqueles milhões de pegadas do Criador no universo? Deus já se revelou na própria criação. Deus se revelou na Bíblia. Hebreus 1:1 nos diz que Ele nos falou pelos profetas. Uma simples leitura da palavra de Deus nos mostra o quanto Deus se revela e deu muitas informações sobre si mesmo nestes livros que compõem a Bíblia. A Bíblia não é uma revelação completa de Deus, isto é, ela não nos diz tudo sobre Deus, mas há informação e revelação suficiente sobre Deus para nos trazer conhecimento sobre a salvação. Devemos ver na palavra de Deus como é Deus, pois certamente que precisamos dele. Vamos ver agora a onipotência de Deus. O que queremos dizer com a onipotência de Deus? A palavra onipotência vem de duas palavras. Um prefixo latino, omni, que quer dizer todo, e potente, que quer dizer poder. Por isso, a palavra onipotente realmente significa todo poder. Agora, a onipotência é um dos atributos essenciais de Deus. É um direito peculiar de Deus que nenhum de nós pode partilhar. O diabo é poderoso, mas não é todo poderoso. A Rússia é uma nação poderosa, mas não é toda poderosa. Os Estados Unidos são poderosos, mas não são os todos poderosos. Somente Deus é onipotente. Somente Deus possui todo o poder. Este é um dos atributos da divindade, e Deus pode fazer acontecer o que Ele quiser. Agora, a palavra onipotência aparece apenas uma vez na Bíblia, segundo eu saiba. Isto está em Apocalipse 19, verso 6, onde há uma referência ao nosso abençoado Senhor como o onipotente. Seu poder é tão grande quanto sua vontade, como ele mesmo diz, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chama a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse, e assim o farei vir, eu o formei, e também o farei. Isaías 46, versos 10 e 11. O poder de Deus para realizar coisas é tão grande quanto suas capacidades de fazer o que Ele quiser. Qualquer coisa que Deus queira fazer, não há resistência nem restrição. Somos informados nas Escrituras que ninguém pode reter a sua mão. Daniel 4, verso 35, a mão que expressou a condenação da Babilônia nas paredes do palácio de Beltesazar, trazido ao reino da Babilônia. A natureza do poder de Deus não deve ser confundido com a natureza de sua autoridade. Às vezes a palavra poder é usada quando a autoridade está em jogo. Pode-se ter o poder da autoridade, isto é, o direito de exercer o poder, mas ainda assim não possui a força e a habilidade de demonstrar sua autoridade. A revolta cubana com Castro é um exemplo da autoridade sem poder, por um lado, e poder sem autoridade, por outro. Bautista, que estava no controle de Cuba, tinha autoridade, mas ele não tinha poder para levar adiante. Por outro lado, Castro, que não tinha autoridade, tinha poder. Aquele que tinha poder suplantou aquele que tinha autoridade. Dessa forma, aquele Bautista foi expulso e Fidel Castro assumiu o poder. Os apóstolos receberam a autoridade do Senhor, mas os homens da igreja local nem sempre se submeteram a esta autoridade. Deus possui soberana autoridade e Ele também possui poder para exercer sua autoridade. O poder de Deus é original e essencialmente suficiente em si mesmo. Nós derivamos nossa força de Deus, mas seu poder vem de sua própria natureza. Devo confessar a você que, sem Deus, eu enfraqueço. Sou como uma criancinha. Não sei sair, nem tampouco entrar sem Deus. Creio que o Senhor Jesus disse no capítulo 15 nestas palavras: sem mim, nada podeis fazer. Depois, por outro lado, Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se apenas pudéssemos ver que sem Ele nada somos, veríamos que nada podemos fazer. Nossa fraqueza humana realmente fica exposta. Se em qualquer tempo Deus não tivesse todo o poder, Ele deixaria de ser Deus. O poder pertence ao Senhor, disse o salmista no Salmo 62, verso 11. Onipotência é uma prerrogativa peculiar de Deus. Dessa forma, a onipotência é atributo da essência de Deus. Amigo, se você crê em Deus, creia nele pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer.
Jamais questione a habilidade de Deus de fazer alguma coisa. Creio que todos os domingos há milhões de pessoas que recitam o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas às vezes eu me pergunto se estas pessoas estão realmente falando a verdade no fundo dos seus corações. Eles precisam ter fé confirmada na crença de que o poder pertence ao Senhor. Se eu recitasse regularmente, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu estaria confiando em Deus e que Deus, o Pai Celestial, pode fazer qualquer coisa em mim e por mim, para que todas as minhas necessidades sejam atendidas. Deus é todo-poderoso e onipotente. Precisamos nos lembrar mais uma vez desta verdade essencial e básica. Deus não está assentado nos céus ocioso e despreocupado apenas observando os eventos. Assim é o que muita gente pensa. Se eu pensasse assim, eu sucumbiria diante da menor dificuldade ou pressão sem qualquer senso de segurança. Mas eu creio que o poder pertence a Deus e Deus é meu Pai Celestial. O poder infinito pertence à natureza de Deus e é expresso em suas próprias palavras. O salmista invocou as obras de Deus para louvá-lo e expressou-se assim: por ele, todas as coisas foram criadas. O poder de Deus é absoluto de tal forma que ele precisou falar apenas uma vez para que sua vontade fosse feita. Lemos assim: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, verso 11. Porque falou, e foi feito, mandou e logo apareceu. Salmo 33, verso 9. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus falou e assim aconteceu. Meus amados, o Deus onipotente tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu Deus e seu Pai hoje? Se ainda não é, aproxime-se dele e confie nele hoje. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Bem, o nosso tempo acabou por hoje. Se Deus assim permitir, estaremos de volta com nossa série Como é Deus, no próximo programa, neste mesmo horário. Até lá, e continue a olhar para o alto. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico, com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.